Carioca começa agora, dia 17 de janeiro. Acabei de falar sobre isso, tem que escolher alguém. Quem é Eugênio Leal? Quem seria Eugênio para assumir o Flamengo desde já? Olha que hoje não tem nem o Zé Ricardo ali pronto, né? Pois é. Você olha assim, pô, tem o Zé Ricardo, não tem nem o Zé Ricardo pronto. Para começar a pré-temporada, coloca lá o Jaime, que foi, aliás, o técnico do último título grande que o Flamengo conquistou, a Copa do Brasil de 2013. Continua lá o Jaime. Aliás, o Flamengo tem histórico de conseguir grandes conquistas com treinadores da casa. O Jaime, o Andrade, o Carlinhos e por aí vai. Nunca fecha um ciclo de uma forma legal por conta da diretoria, né? Nem com o Jaime, nem com o Andrade. Porque aí entra naquela história do santo de casa não faz milagre, do Flamengo é muito grande, precisa de um nome extraordinário. E aí o nome extraordinário chega e faz uma situação como essa, né? É muito difícil imaginar quem o Flamengo pegaria. Muita gente fala do Cuca, que já foi técnico do Flamengo, mas não saiu muito bem do clube. Mas é um grande nome que está no mercado. Ano passado teve o nome dele muito próximo ali do Flamengo antes dele voltar para o Palmeiras, né? O Malben é um técnico que não foi de sucesso nessa temporada com o Palmeiras, mas que no ano anterior foi campeão brasileiro. Tem, não muito tempo atrás, uma Libertadores com o Atlético Mineiro. É um cara que já conhece o Flamengo. É um dos nomes disponíveis no mercado. Não sei se o Flamengo buscaria alguém fora do Brasil, como fez aí no caso do Rueda. É muito difícil você saber o que passaria na cabeça do Flamengo para traçar o perfil desse treinador. Antes de escolher o nome, quem que a gente pretende, que tipo de treinador a gente pretende nesse momento? Pois é, a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação ao Reinaldo Rueda. Eu reforço aqui, ainda hoje no Bom Dia Fox, nós vamos voltar a falar ao vivo com os nossos companheiros de Fox Sports lá no Chile, para saber se pinta alguma novidade, para saber se vem uma pista sobre o futuro do Reinaldo Rueda agora. Eu tenho a sugestão. Ih, conta. Eu tenho a sugestão. Eu ia te chamar para ver outra novela. Não, antes da outra novela, eu tenho a sugestão que seria a seguinte, vê se você concorda comigo, Eugênio, Lívia e você que está em casa. O Carpegiani conversou recentemente com o Rodrigo Caetano e estaria disposto a deixar a beira do campo para assumir uma função executiva do Flamengo ali, função que hoje exerce o Moser, né? O Flamengo estava pensando em fazer essa troca. Por que não trazer o Carpegiani para a beira do campo, seguir com ele ali, convencê-lo que seria fácil, campeão mundial do Flamengo, como treinador em 81. E aí o Alessandro, que segundo dizem no Corinthians, o Eugênio não vai ficar com a vitória do Andrei Sanches. Alessandro revelado pelo Flamengo. Revelado pelo Flamengo para a função que hoje está exercendo o Ou seja, vocês estariam... Vocês não, a diretoria estaria apelando novamente para o santo de casa. E que faz milagre. Porque você falou no Mundial, eu não era nem nascida... Eu não era nem jovem, uma criança, mas isso é uma verdade. Eu não era nem nascida no Mundial. E aí, Eugênio, até que ponto vale resgatar esse saudosismo? Porque foi campeão no Mundial, 81. E fez bom trabalho agora 81. No Bahia. Fez, é interessante isso. O Carpegiani tinha acabado de se aposentar como jogador, era jogador do Flamengo, e aí foi levado à condição de treinador e conduzia aquele Flamengo de 81, histórico, né, no título lá no Japão contra o Liverpool. É um técnico já experiente e, como eu falava agora há pouco, alguém que esteja focado nessa missão. Se ele já está pensando em sair da beira do campo, ele não vai estar focado nessa missão, porque não é um trabalho para 6 meses, para 2 meses. É um trabalho complexo, longo. Eu acho até que ele tem a capacidade para isso, mas teria que estar realmente concentrado nessa situação de ser técnico do Flamengo. Muitos torcedores nas redes sociais têm aprovado o nome, têm até sugerido o nome Carpegiani. Agora, vamos voltar também no tempo, não tanto, para uma época em que a Lívia já era nascida. O Carpegiani não foi técnico do Flamengo só em 81. Ele passou depois também pelo Flamengo. E a última vez que ele foi técnico, ele foi demitido do Flamengo após uma derrota para o Vasco por goleada no dia de Páscoa, no ano 2000. Abel Braga era o técnico do Vasco. 4-1 ou 5-1? 5-1. No Maracanã, ele era técnico do Flamengo, colocou 3 zagueiros e tal. Aí a pessoa, tá inventando, professor Pardal. Demitiram o Carpegiani. Porque o passado não se resume ao título mundial. Tem outras histórias disso daí, inclusive essa. Eu era nascida nessa época, assim, ainda muito jovem, 2000, mas eu me lembro. Bom, Reinaldo Rueda segue sendo uma novela, daqui a pouquinho uma trilogia, porque tão perto, mas tão longe, né, de um final. A gente vai ficar de olho marcando em cima. Repito, ainda hoje vamos voltar ao Chile. Agora, tem uma novela